sobre momentos de reflexão, assuntos reflexivos. A gente começa aqui falando sobre. Nós estamos na semana do judaísmo, né, da religião, desse judaísmo do Antigo Testamento. E aí a gente já chamou a atenção no domingo a respeito de Abraão politeísta. Abraão era politeísta. Entendeu? Quando Abraão se ajoelhou ali e adorou, né, o chamado anjo do Senhor, ele era, né, politeísta. Entendeu? Na segunda-feira falamos sobre Moisés enoteísta. O que é o enoteísmo? Né? É quando você reconhece que há muitos deuses, porém um é superior aos demais. Então, claro, dentro da prepotência judaica, ele acreditava que haviam muitos deuses de muitos povos, mas o Deus deles era melhor, era mais poderoso do que o Deus dos outros. Né? É por isso que Moisés entendeu que foi a serpente dele que engoliu a serpente do outro lá, né? Diante do faraó. Na terça-feira, a gente lembra de Davi quase monoteísta, quase. Davi é aquele que diz, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Entendeu? Então é quase, não é? Quase monoteísta, quase. Na quarta-feira, falamos sobre o exílio monoteísta egoísta. Então, no exílio babilônico, lá por 700 em diante, 700, 800, 700, 600, 500 antes de Cristo, né? Na contagem daquela época, o povo de Israel passa a crer no monoteísmo. Só há um Deus sobre todos os deuses, não existe outros deuses, só um Deus só existe. E esse Deus é somente nosso. Entendeu? Olha o egoísmo, né? Não, somente nosso. Os outros são tudo falsos, o Deus deles não existem, eles que pensam que existem, né? Mas o nosso Deus não, esse existe e é o único no mundo todo, no universo todo, e ama somente a gente. Bem que Jesus disse, vocês não são filhos de Deus, são filhos do cão. Porque só filhos do cão têm esse egoísmo todo. Jesus que disse, tá? Na quinta-feira, hoje, a gente lembra o seguinte, o apocalíptico egocêntrico. Não é? Como é esse apocalíptico egocêntrico? É quando depois, a partir do exílio da Babilônia, passa a criar em Israel uma cultura apocalíptica. Deus vai mandar um enviado, Deus vai nos libertar. E aí, quanto mais eles criam isso, mais eles eram dominados por outros povos. Aí veio primeiro Babilônia, depois veio a Pérsia, depois veio a Grécia, depois vieram os Ptolomeus, depois os da Síria, né? Depois vieram os romanos, depois foram expulsos, né? Aí foram assaltar os bancos e as riquezas de outros países, depois voltaram para acabar com a paz ali no Oriente Médio, isso tudo. Muito bem, mas o egoísmo, né? A partir então desse apocalíptico egocêntrico, Deus vai fazer tudo por nós, Deus vai criar situações para nós. Deus, sempre essa prepotência, né? Os outros não valem nada para Deus nem para eles, não valem nada. O resto existe aí só por existir. Eles é que são especiais. Deus é o único deles. Essa coisa toda. E até hoje, tá? Nunca reconheceram Jesus e não vão reconhecer. É muito difícil, é impossível, dentro dessa prepotência deles, eles reconhecerem Jesus. Todas as religiões, ou quase todas as religiões do mundo, reconhecem Jesus como um profeta, como um homem especial, reconhecem Jesus de alguma forma. Mas eles,
De maneira nenhuma. E não vão conseguir isso nunca. A prepotência é maior do que a prepotência em outras religiões. Então eles não conseguem, né? Não conseguem se libertar disso. É por isso que Jesus disse: vocês são cegos. Vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do... Jesus falou diretamente essas palavras. Vocês são filhos do diabo. Entendeu? Isso quer dizer que não eram amados de Deus? Não, Deus ama. Mas acontece que são cegos, né? Por causa dessa tolice, esse egocentrismo, essa prepotência toda. Vamos aqui para conversar sobre o mês. Nós estamos no mês de novembro e hoje é 3, então eu vou destacar aqui para esse mês o seguinte: o mês azul, né? É o mês pela atenção ao câncer de próstata. Tá bom? Então esse mês é o mês dos homens estarem preocupados com a sua saúde, não é? E de se prevenirem, tá bom? Então esse mês é o mês para ser chamado a atenção a esse respeito. Vamos aqui no Facebook. Muito bem, aqui no Facebook nós temos hoje, quinta-feira, vamos ver aqui quinta-feira o que é que tem? Hoje, 3 de novembro, olha, dia do profissional de organização do petróleo brasileiro desde 1953, tá? Hoje é o dia do petróleo brasileiro. Dia nacional das abelhas e do catingueiro. Dia sul-americano dos solteiros, da diversidade de povos nas Américas e da literatura e teatro sul-americano. Dia mundial do dentista e do latino-americano, hoje. E Dia internacional da unidade alemã e do deserto, tá? A Alemanha eram várias repúblicas e aí houve uma unificação, né? Daquele país. Aqui tem, olha, para fazer a vida melhor, tem algumas orientações, e a primeira diz: se você já sabe seu valor, então vai atrás do que merece. Não se humilhe por migalhas. Você sabe o seu valor, vá, lute, se esforce, tenha como sonho aquilo que você acha que merece, tá? Não se frustre também, porque, né, aí termina sendo prejudicial. No testemunho, descubra, anote e rejeite ou reafirme desprezo a prepotências, tá? Nós somos, viu? Muito prepotentes. E sobre personalidade, hoje é o dia do temperamento colérico. Hoje é o dia do temperamento colérico. E sobre livros bíblicos, o Levítico, né? Uma das mensagens do livro de Levítico é as punições mencionadas por Moisés para as várias desobediências têm muito mais marcas da intolerância injusta humana dele do que coerência com o amor de Deus. Olha, isso é muito sério. Então Moisés compreendeu a revelação de Deus de uma maneira muito severa, porque ele estava atendendo muito mais a ele e à cultura dele, e ao pensamento e às intolerâncias dele, do que mesmo a de Deus. Como é que você faz para avaliar isso? Pegue cada um desses castigos, cada uma dessas proibições de Moisés e pergunte a Jesus, tá? Se Jesus disser sim, então o que Moisés entendeu era de Deus. O que Jesus disser não, então não era de Deus, era dessa arrogância humana, né? Bem intencionada ou não, mas essa arrogância humana de impor aos outros, né, o que serem, o que fazerem e o que serem, o que sofrerem. Tá bom? Isso é coisa humana mesmo, coisa pequena, coisa de criança, tá? E a gente não pode nem culpar Moisés, porque a gente no lugar dele faria igualmente ou pior. Tá bom? O que mais que tem aqui? Bom, a gente segue. Aqui tem aquele convite para que as pessoas se inscrevam no nosso canal, tá? Lá no YouTube. Quanto mais pessoas tivermos, né,
inscritas no canal, mais longe a gente vai. A gente já tem ido muito longe. Olha, com 300, quase 400 pessoas inscritas, a gente já tem atualmente mais de 77 mil visualizações. Entendeu? Na língua portuguesa, língua inglesa, língua russa, na língua espanhola. Então já temos mais de 77 mil visualizações. Compreende? Muito bem. Então, mas quanto mais pessoas tivermos inscritos, mais longe a gente vai. Então, muito bem. Vamos ver aqui a sequência. Bom, agora vamos para notícias do cristianismo. Tá? Toda notícia tem a ver com o cristianismo, porque ou somos nós que estamos fazendo aquilo que a notícia está dando, ou somos nós que estamos apoiando, ou somos nós que estamos calados, e quem cala, consente. Tá? E também tem o fato de sermos a maior religião do mundo, e isso nos cobra comportamentos adequados, não como passivos, mas como pacíficos. Ok? Então, muito bem. Aqui tem uma primeira notícia. O Ministério Público analisa vídeo para apurar saudação nazista feita pelas pessoas que estão bolsonaristas, né, em ato. Tá? Então, estão analisando isto. O comentário aqui diz o seguinte: como aconteceu na Alemanha de Hitler, né? Se estas pessoas aí não são evangélicas, não são joio do evangelicalismo, então este é o grande sinal para que tais evangélicos se unam à causa da morte. Olha onde é que nós estamos, né? Nós evangélicos estamos representados nisso. Na Alemanha foi assim, tá bom? Olha aí, veja como a história se repete. Como a história se repete, tá bom? E nós cristãos, no bolo. No bolo. O mundo não vai esquecer isso não, tá bom? O que mais? Aqui tem. O Ministério Público Federal pede inquérito para investigar a conduta do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal nas eleições. Isso aqui é apenas o seguinte, e talvez seja o lado bom disso tudo. A banda podre militar, do exército, dessas polícias, a banda podre está se manifestando. Olha que coisa linda. Tomara que tenhamos instituições corretas para botar todo mundo na cadeia. Cadeia. Porque é contra a democracia. Está lá. Tudo que seja trabalhado contra a democracia é cadeia. Mas isso só serve, sabe? Essas coisas aí só servem para trabalhador. Entendeu? Para essa racinha aí, né? Essa racinha aí que manda e desmanda, dono da grana, não acontece nada. A polícia chega lá nos manifestantes e fica batendo papo para ver se, como fizeram com Jefferson, entendeu? Fica batendo papo para ver se convence, por favor. Olha, nós somos obrigados a fazer isso, não deixa a gente fazer não. Fica convencendo, porque tem, grana envolvida. Agora, se fosse trabalhador, não. A polícia entrava com tudo. Matando, atirando, pintando, estragando, fazendo tudo. Entrava botando para quebrar. Porque são trabalhadores. Agora, como é essa gente aí e tem muito interesse econômico envolvido, aí não, a polícia vai lá negociar. Graças a Deus, quer dizer, veja que nem tudo é ruim. Tem esse lado bom. A banda podre das polícias, dos militares, do exército, dessa raça toda, a banda podre está se manifestando. Não são democráticos. Eles só querem a democracia para receber o salário. Agora, querem a democracia para botar a arma no bolso e poder fazer esses movimentos. Né? Entre os vídeos que nós já colocamos, tem vídeo aí mostrando o caminhão do exército, entregando a eles pneu para eles queimarem. Tom, tom. Mas a gente não tem uma instituição séria
para chegar lá e impor a lei. Então fica isso aí. Já são 3 dias. Se fosse trabalhadores, né, se fosse gente que estava brigando para melhorar o seu salário, aí a polícia entrava botando para quebrar. Entendeu? Mas ainda bem, né? A cadeia tem espaço. Se não tiver espaço, abre esses estádios maravilhosos aí e entope de gente dessa raça aí, porque aí, com certeza, nós teremos democracia mais respeitada. Tá bom? Aqui tem o Wellington Dias diz o seguinte: salário mínimo deve subir 1,4% acima da inflação no primeiro ano do governo, quer dizer, no ano que vem. Veja só que governar não é só blá blá blá. Governar é ter vontade política. Quando você tem vontade política, você descobre soluções. O negócio é que a vontade que existe normalmente nos governos é a vontade política econômica. Satisfazer quem já não precisa, que é o rico, porque ele tem grana. Entendeu? Então, os governantes trabalham para satisfazer os milionários. Milionários. O pobre não. O pobre nasceu foi para... O pobre existe é para enricar os outros mesmo. Então, para que dar preocupar com o pobre? Entendeu? Não. Governar é realmente vontade política. Se você encontrar um político que tem vontade política de mudar, ele muda. Agora, isso que a gente já tem visto, né? A melhora salário e melhora ajuda auxílio na época da eleição, para poder ganhar voto. Mas depois, né? Como mesmo o orçamento que temos aí, a partir de janeiro volta tudo ao normal. Não existe mais Auxílio Brasil e olha só, nem Auxílio Brasil e nem Bolsa Família. Nem nada. Acabou. É o que está lá no orçamento. Não, mas nesse período até dezembro, sim, porque era época de eleição. Entendeu? Pobre só presta para isso, para ser enganado. E ainda tem gente brigando a favor disso que ele está fazendo. Pobres. Porque os ricos não vão, os donos desses caminhões aí, dessas empresas, eles não vão lá para o meio brigar, não. Eles mandam esses capachos fazerem isso. Ai desses capachos se não fizerem. Entendeu? Estão garantindo o salário deles. Mas os ricos mesmo, os donos das empresas, estão de férias aí, desfrutando do dinheiro deles. E os capachos estão brigando, sofrendo, passando frio. Olha, a gente é muito imbecil mesmo. Muito. Muito bem. Aqui tem outra notícia. A ONU analisa, olha que mentira, a ONU analisa a resolução sobre fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba, que já dura 60 anos. Né? A ONU analisa. Mentira que a ONU não analisa. A única análise que a ONU faz é ligar para o presidente americano. Não, acho que nem para o presidente. Liga para a CIA. Vem cá, é interessante para vocês tirar esse embargo? Não, porque a ganância é muito grande. Né? A ganância é muito grande, a prepotência. Não, a gente não quer que tire, não. Aí a ONU vai dizer, olha, chegamos à conclusão que não é para tirar. Só isso. A ONU só presta para isto. Satisfazer, dar um aval, como se fosse uma coisa oficial, dos interesses da América. Só para isto que a ONU sempre prestou. Sempre. Não tem nada na história da ONU que possa justificar a presença dessa coisa maligna e enganadora. Nada. Tudo é facilitando os interesses da ganância americana. Muito bem, mas nós temos culpa. Porque no mínimo, olha, temos culpa geral, porque a gente aceita tudo isso calado. E ainda mais, quem dirige tudo isso lá na América são os evangélicos americanos. Os evangélicos esses evangélicos de lá, a maioria são do Partido Republicano.
Republicano é o partido mais capitalista que tem lá. O outro também é, mas é 1% menos. Mas o republicano é a mãe do capitalismo. Entendeu? A mãe do capitalismo. E quem está envolvido nisso? Os evangélicos, grande parte dos evangélicos. E a Bíblia diz: o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, o amor ao capital, o amor à ganância é a causa de todos os males. E é aí que os evangélicos americanos, a grande maioria, está envolvido. Quando você vê assim, maldade americana no mundo, saiba, tem a ver o dedo dos evangélicos americanos em tudo isso. E eles usam a Bíblia ainda, hein? Usam a Bíblia para serem maus. Dos homens maus, os que são religiosos, e ainda digo cristãos, são os piores. Dos homens maus que existem no mundo, aqueles que são religiosos, cristãos, são os piores. Que coisa, né? Bem que João falou, os anticristos estão no nosso meio. Não estão lá fora. Os anticristos estão no nosso meio. Saem de nós, nascem, crescem de nós, são paridos no nosso meio. Não é lá fora, não. Aqui tem outro. Atos golpistas são insuflados por bolsonaristas e alimentados com fake news. Então tem a ver com o evangelho, porque o bicho mentiroso. As grandes mentiras, né, que satisfazem a esse povo aí, sai do seio dos evangélicos ou das pautas evangélicas. Entendeu? Então, é dos evangélicos que saem todas essas mentiras, tá? Claro, dos evangélicos, joio, tá? Porque o pouco trigo que existe não faria isso, porque são novas criaturas. O que mais? Aqui tem outra notícia. Biden diz que tropas dos Estados Unidos permanecerão na Polônia por muito tempo. Claro, enquanto eles puderem provocar a guerra, quem está matando, quem está morrendo é o povo de lá, não é o povo dele. Então, o que eles puderem fazer para manter a guerra e ele continuar ganhando, ele não, o país dele, né, continuar ganhando a grana deles, eles vão fazer, sem pena. Depois é só chorar. Lamentamos ao povo ucraniano, lamentamos a morte de tantos heróis. Mas não foi minha gente, foi a gente dele lá. Tudo falso. É tudo pela grana. Tudo pelo capital. Tudo pela, entendeu? Pelo amor à riqueza. Só isso. A Bíblia tem razão, né? O que mais? Tem outra notícia aqui. Suécia e Finlândia reforçam a união para abrigar bases, armas nucleares da OTAN. A OTAN quer dizer América, entendeu? É tudo juntando para. Só que esse país da Europa, para poder fazer média com os Estados Unidos, termina pagando um preço maior. Os Estados Unidos está ganhando dinheiro com isso. E eles perdendo, né? E eles perdendo. Mas, assim, né? Quem gosta de ficar no meio da, como é que chama? Da alienação, paga o preço, tá? E a Europa está pagando um preço e vai pagar um preço ainda maior por toda essa alienação que ela tem operada pela América, pelos evangélicos americanos. Ô, evangélicos, sai de fora. FMI diz apoiar reformas fiscais progressivas na América Latina. O papel do FMI é manter os países cativos, só isso, tá? Ela arranja um jeito de criar a crise no país, aí depois ela diz, olha, a gente empresta o dinheiro, aí empresta. Agora você tem que fazer do jeito que a gente quer. Você tem que fazer a economia de vocês do jeito que a gente quer. E os países terminam caindo nisso. Tá? Não é todo país que consegue se libertar disso. Tá bom? Não é todo país, não. Graças a Deus o Brasil saiu disso. O Brasil tem dinheiro lá que eles administram para fazer esse papel. Mas o Brasil saiu, né? Mas a pobre da Argentina, que pagou a dívida, né, terminou voltando porque Macri
o ex-presidente, o presidente anterior, carregou a Argentina para essa situação. Tá bom? O que mais? Aqui está o culto de hoje. Já temos 5 pessoas já curtiram. Temos Edemilson, Carlos Oliveira, Edneuza, Ângela e a Kátia. Então, esses queridos e queridas, esses anjos já curtiram o culto de hoje. Tá bom? O que mais? O que é que tem aqui mais que não está aparecendo? Aqui são os vídeos, né? Mais outras, muitas mentiras evangélicas. Tá? São coisas muito sérias, tá? Porque o que eu estou mostrando aqui é o que o mundo está vendo. Eu estou preocupado não é com as mentiras evangélicas, porque eu sei que existe o joio e o joio faz isso. Eu estou preocupado com o que eles lá estão pensando sobre nós. E eu estou querendo dizer para eles que a gente reconhece que temos defeitos. E dizer para eles que esses defeitos são provocados pelo joio e não pelo trigo. Que o cristianismo tem trigo. Esse é o interesse. Entendeu? O mundo lá fora, eu estou preocupado com o que eles estão pensando sobre mim, sobre nós. Porque quem cala, consente. Se eu me calo, eu estou consentindo, eu estou dizendo que eu sou a mesma coisa. Aqui tem outro, mais mentiras evangélicas, são outros vídeos. Inclusive quem manda esses vídeos, grande parte deles são pessoas que me mandam, mostrando essa situação. Né? Aqui está, olha, Lula será convidado pelo Fórum Econômico Mundial para apresentar seu projeto ao mundo. Antes de ser empossado, já está fazendo diferença no mundo. Impressionante isso. Acho que o homem não é demônio, como falaram, não. Vamos ver mais aqui. Uma palavra contra as mentiras evangélicas, tá? Aqui tem vídeos sobre isso. O que mais? Depois das eleições, as mentiras evangélicas agora estão se misturando com desobediência às autoridades e às leis. Está aqui, né? Também outros vídeos sobre isto. O que mais? Aqui tem bem-aventurança, então, conteúdo estudado nos cultos sobre este tema. Então, estamos colocando disponível para as pessoas terem acesso a esse estudo. Aqui tem sobre jornalismo crítico, não é? Então, é um interesse nosso de fazermos jornalismo. Estamos fazendo jornalismo, mas de maneira crítica. Crítica. Estamos analisando os fatos, tá? Analisando os fatos. Reassista, né? Nossos vídeos, também é um convite para isso. A lógica de uma parte do evangelicalismo. Então, qual é a lógica deles? Para não ingerirem mosquitos, estão engolindo camelos. É verdade, né? Para evitar umas coisinhas, para evitar comunismo, que era o que a igreja primitiva fazia, né? Os evangélicos estão apoiando mentiras, matança, uma série de uma série de crimes contra os próprios evangélicos e contra todo mundo. Entendeu? Então a gente não quer mosquito. Aí vai lá e engole camelos, como Jesus mencionou. Né? Isso mostra a ausência da direção do Espírito, tá? Falta bom senso para saber o que é uma coisa e o que não é. Aqui tem sonhar é preciso, né? Uma coleção de poesias, tá? A gente vai colocar algumas coisas que a gente já tem, né? Sobre poesia, a gente vai estar colocando aqui uma hora ou outra e, claro, todas elas com mensagens interessantes. Essa daqui é muito interessante, muito importante, né? Às vezes a gente está chorando hoje por uma coisa que aconteceu, mas alguém fala, né? O melhor remédio é o tempo. E é verdade, o tempo é maravilhoso. Na verdade, não é o tempo, né? É o que Deus faz na vida da gente para que, com o tempo, a gente possa superar as dores, tá? Então, isso aqui é interessante. E aqui o culto de hoje, que na verdade é chamando para o culto de ontem, onde estão, né, os vídeos, né, tanto o culto completo quanto os momentos do nosso culto. Tá bom?